Saudações acadêmicas de acordo com a ordem do dia, caros formandos. Hoje está em direito convosco o professor mestre Flávio Mendes, coaching de marketing, de venda e atendimento ao cliente. Portanto, hoje a nossa formação vai tocar no segundo módulo que fala sobre vendas. Dizer que vendas é um elemento muito importante em todo o processo de compra, uma vez que toda compra releva-se a um final que chamamos de venda. Mas como vender? Na verdade, essa tem sido a maior preocupação de todos os vendedores. Antes de começarmos a falar sobre venda e começarmos a responder algumas questões que estão relacionadas à venda, eu gostaria primeiramente de focar um pouquinho mais naquilo que foi o nosso primeiro módulo, marketing em alta performance. Tentar trazer aqui a diferença entre marketing e venda e tentar mostrar até que ponto é que marketing é uma coisa e venda é outra coisa. Porque é que quem passa para uma formação de marketing deve passar também para uma formação de vendas. Muitos vendedores têm aplicado técnicas de vendas também no seu dia a dia e nem sequer sabem quais são essas técnicas e o porquê aplicam tais técnicas. Eu vou começar primeiramente a tocar no ponto de marketing e venda, a sua diferença. E depois do porquê é tão importante fazer essa formação para aprender algumas técnicas de marketing e venda, formações, conhecimentos esses que vamos aprender hoje na nossa linda e maravilhosa formação. Eu vou começar da seguinte forma. Marketing é 100% diferente de vendas. Por quê? Porque marketing serve para atrair, despertar um desejo ou uma necessidade do consumidor. É através do marketing que o consumidor chega até ao vendedor. E é responsabilidade do vendedor usar um conjunto de técnicas, métodos para poder vender o seu produto. O que significa dizer que muitos clientes entram para a empresa através do marketing, mas acabam saindo sem o próprio produto. Por quê? Porque o vendedor provavelmente não foi 100% excelente na sua explanação com o cliente, não conseguiu utilizar as técnicas ou os métodos adequados para assim vender o seu produto. É por esta razão que esta formação é tão importante. Então, por que fazer a formação de vendas? Sim, lógico, para compreender como é que funciona todo o processo de vendas. Quais são as técnicas que o técnico de vendas ou o vendedor deve aplicar para vender o seu produto nas melhores condições possíveis. Portanto, se você é vendedor e tens um negócio, e esse negócio todos os dias tem sofrido baixas, ok? Os resultados são deploráveis, ok? Assista essa formação até o final para aprender técnicas de alta performance que vão lhe permitir alcançar os seus objetivos. Para começar esta formação, eu vou falar primeiramente sobre a história de duas pessoas. Dois irmãos, um caçador e um vendedor. Quem é o caçador? Nós conhecemos o caçador é como se fosse um micheiro, alguém sem foco. Logo, o caçador não é um vendedor. Porque venda, o que é venda atualmente? É isso que nós vamos aprender, venda é relacionamento, ok? Anteriormente, venda focava-se mais para um princípio de um caçador. Então, o primeiro irmão é o caçador, o segundo é o fazendeiro. Quem é o fazendeiro? O fazendeiro é aquele que tem o espírito de um vendedor atual, não de um vendedor tradicional, e diferente do caçador, que é um vendedor tradicional. Portanto, dois irmãos, um caçador, um fazendeiro, decidiram seguir caminhos diferentes. O caçador acreditava que caçando qualquer tipo de animal, tal como acontece com os bicheiros, né? Eles acreditam que vendendo qualquer tipo de produto eles vão crescer na vida. Quer dizer, eles não têm foco numa coisa só. Eles não têm foco. É como se fosse alguém a fazer vários tipos de formação, ok? E não sabe o que seguir. E depois faz tantos primeiro ano porque não está conseguindo terminar nenhuma das formações. Ele está sem foco. Ele não consegue seguir, ele não consegue crescer praticamente. É o mesmo que acontece com o fazendeiro, com o caçador. Ele tenta caçar vários tipos de animais, tenta vender, mas um dia, quando ele é apanhado por um animal, ele deixa de caçar. É o mesmo que acontece com os bicheiros. Os bicheiros tentam vender, usam as suas técnicas, crescem e mais crescem, mas a pergunta é, até onde é que chegam esses bicheiros? Porque muitos deles não têm foco, muitos deles não criam seus próprios empreendimentos porque não têm o princípio e o conhecimento do fazendeiro. Já o fazendeiro não, o fazendeiro é aquele que
prepara a plantação da sua terra, organiza muito bem, espera que essa terra dê frutos e vende esses produtos ao longo da sua vida. Depois vai contratando empregados, ele descansa, e são essas pessoas que fazem da sua empresa ou do seu negócio uma coisa maravilhosa. Portanto, o fazendeiro depois descansa, enquanto que o caçador, que é o tal micheiro, continua a vender até a velhice. E quando já não puder vender, ele vai sentar. Agora, como é que ele vai comer? Se ele só depende da caça. Diferente do fazendeiro. O fazendeiro é aquele que tem foco. É aquele que cria um empreendimento. É aquele que vê o seu empreendimento a crescer. Não importa o tempo, não importa os anos, não importa o lugar. Se você tem um empreendimento que pode dar muito dinheiro, foca nesse empreendimento. Seja um fazendeiro, não seja um caçador. Porque o caçador não vai a lugar nenhum, mas o fazendeiro cresce e vai até onde pode chegar. Ele vai criar o primeiro empreendimento. Com este dinheiro, ele vai criar o segundo empreendimento. Com esse dinheiro, ele vai criar o terceiro empreendimento. E ele vai continuar crescendo. Então, um dia desses, o caçador foi apanhado por um animal. Ele foi caçar, mas ele é que foi caçado. E aí perdeu uma das pernas. E aí já não poderia exercer esse tipo de atividade. Por quê? Porque perdeu a capacidade de exercício dessa atividade. Então ele recorreu ao seu irmão. E quando chegou lá, o seu irmão já havia se passado 5 anos. O seu irmão já era uma pessoa milionária, com dinheiro, com fazenda, com vários tipos de negócios. E era o irmão, nesse caso o fazendeiro, que teve que receber o caçador para lhe dar auxílio. Portanto, manos, nós precisamos compreender a diferença entre fazendeiro e caçador. E eu gostaria de te perguntar, entre fazendeiro e caçador, quem você deseja ser? Você quer continuar a ser um caçador? Ou você quer continuar a ser um fazendeiro? A melhor opção, lógico, você sabe, é fazendeiro. Portanto, eu gostaria de dizer o seguinte, antes de qualquer coisa, a preparação é a chave para o sucesso. Os melhores vendedores investem mais tempo na preparação do que os outros 90% dos vendedores. Eu estou a dizer o seguinte, num país em que existem muitos vendedores, 10% são considerados como melhores vendedores. Por quê? Porque eles se preparam mais. Eles se preocupam mais com a preparação do que a própria venda. Porque eles sabem que a venda só vai acontecer quando eles estiverem bem preparados. Eu estou a querer dizer o seguinte, eu não vou conseguir vender este livro ou qualquer um outro livro, eu não vou conseguir vender este computador ou qualquer um outro computador se eu não me preparar em quê? Em conhecer esse produto. Como vendedor, a primeira técnica que você tem que adotar para a tua vida é conhecer o teu produto. Quando eu falo de conhecer o produto, eu estou a dizer duas coisas. Tens que conhecer, primeiramente, as características do teu produto, ok? Como é que ele é, o tamanho que ele tem, o peso que ele tem, a capacidade que ele tem, ok? E depois tens que perceber os benefícios que esse produto tem. Se ele é rápido, se funciona de forma correta, ok? Então não tem como eu vender um frasco de perfume sem que eu conheça bem esse perfume. Então os que vendem mais são aqueles que mais conhecem o próprio produto que vendem. Para vender um produto, você tem que conhecer tão bem o teu produto. Conheça primeiro o teu produto. Prepara-se antes de vender um produto, porque senão vais perder muitas vendas. Dando continuidade, eu gostaria de fazer uma questão. O que é venda, afinal de contas? Muitos têm o conhecimento, o princípio e a ideia de que venda é comprar o produto e vender para o consumidor. Em que venda é vender um produto para o consumidor, ou melhor, é a troca entre um bem e um determinado valor. Muitos têm esse princípio, que venda é isso. Hoje, venda já não tem este conceito. A venda apresenta um conceito muito acima disso. Hoje acreditamos nós que venda é nada mais, nada menos do que relacionamento. Quando vendemos um produto, nós não estamos a vender produto. Nós estamos a vender solução. Nós não estamos a vender o produto. Nós estamos a criar uma ligação entre eu e o vendedor, entre eu e o comprador. Nós estamos a criar família.
Nós estamos a criar formas de que este vendedor não procure outras pessoas e sim procure somente os teus produtos. Nós estamos a fazer com que o consumidor passe a olhar-te como prioridade sempre que ele desejar comprar um determinado produto. Então, venda é relacionamento. A venda começa a partir do momento em que você entra em contato com o cliente. E depois de vender o produto, a venda não termina. Por que a venda não termina? Porque entramos na fase do relacionamento. Agora temos que estar sempre a entrar em contato com o cliente. Entrando em contato com o cliente, nós vamos manter uma interligação, permitindo com que o cliente nos veja como a primeira opção. Este é o principal objetivo. O que é venda novamente? Venda é atitude. Um vendedor precisa ter atitude. Todo e qualquer tipo de vendedor precisa ter atitude. Atitude é fundamental para fechar uma venda. Venda é descobrir o que o outro valoriza. Quando você vende um produto é porque você descobriu o que é que o cliente valoriza do teu produto. Por quê? Porque o produto tem valor. E um cliente só compra um produto quando ele nota que o teu produto tem valor. Quando eu falo de valor, eu não estou a falar de preço, eu estou a falar de benefícios. Eu estou a falar das características do produto. É esse valor que o cliente enxerga ao olhar o teu produto. É que você está a vender um produto, mas ele não está a enxergar valor, por essa razão que ele não vai comprar. Mas se você conseguir provar para ele, por A mais B, que esse produto pode fazer isso e pode fazer aquilo, ele vai comprar. Eu me lembro na altura em que estavam a sair os primeiros smartphones, que podiam ter a capacidade, né, via Bluetooth, transferir uma informação para outros. E ainda existiam telemóveis com infravermelhos, né, aquela capacidade de transferir uma informação para outro smartphone, mas de forma muito lenta. E quando nós íamos comprar os produtos, nós olhávamos para o produto, depois tentávamos virar, depois o senhor dizia, não, vem comprar esse produto, porque essa aqui, olha, é a última das últimas águas, dos últimos produtos no mercado. Eu lhe garanto que esse tem isso e tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Então, um produto que eu não enxergava valor, eu passei a enxergar quê? Passei a enxergar valor. Passei a ver valor, passei a dar valor no produto daquele vendedor. E comprei o produto. Então, não é fácil. Nós precisamos fazer com que os clientes passem a olhar os nossos produtos de forma diferente. Então, eu falo do quebra-o-gelo. Por que eu toco aqui no quebra-o-gelo? Conversa informal. Muitas vezes no processo de venda fica muito complicado entrar em contato com alguns clientes. Por quê? Porque nas lojas, nos supermercados, ou melhor dizer, nos supermercados, nos hipermercados e em outros tipos de estabelecimentos comerciais, nós nos deparamos com todo tipo de cliente. Encontramos clientes mal-humorados, encontramos clientes com uma comunicação assertiva, mais clara, encontramos clientes passivos, encontramos clientes agressivos. Na verdade, nós encontramos vários tipos de clientes. Mas agora, como nos livrarmos desses clientes? Ou melhor, como resolvermos os problemas desses clientes que são mal-humorados, agressivos e não têm uma comunicação assertiva contigo? Lógico, é muito fácil. Quebra o gelo, como dizem os brasileiros. Quebra o gelo. Ok? Inicia uma conversa informal. Vou dar um exemplo pequeno. Aí é importante usar o chamado rapport. É importante usar a técnica do rapport. Vou dar um exemplo pequeno. Já viram aqueles rapazes que engraxam sapato na rua? Aqueles meninos pequenos que andam aí naqueles bairros do Quicagil, do Morro Bento, e onde tem sempre pessoas assim bem vestidas, eles esperam as pessoas passar e depois eles chamam cota. Vem engraxar, vem, cota, vem tirar poeira, cota, vem tirar poeira. É de graça.
Você mesmo se não quisesse engraxar, você vai parar. Por quê? Não, te falar é de graça. E depois, o rapaz, epá, de uma forma muito informal, ele usou uma palavra com respeito, cota, né? Mas numa linguagem informal. E ele acaba atraindo a atenção de quem? Ele acaba atraindo a atenção do próprio cliente. O cliente vem. E quando ele começar a engraxar, quando ele dar a primeira, quando ele dar a segunda, o cliente vai olhar para o sapato e está a brilhar. Não era só para tirar poeira. Não, cota, tens que sair daqui mesmo bonito. Quando ele terminar de engraxar, o cliente vai olhar para este menino e vai dizer assim, poças, no coração dele, ou melhor, na mente, vai dizer o seguinte, poças, esse meu de engraxar um sapato, estou mesmo bonito, vou mesmo aparecer bem. Não seria mal lhe deixar um 200, um 150, às vezes até acabamos pagando mais, por quê? Porque foi gratuito. Porque foi gratuito. Então acabamos pagando muito mais do que aquilo que é o preço normal. Mas veja como é que esses rapazes tentam atrair a clientela deles. Então, se você estiver numa loja, num supermercado, onde vendem roupas, principalmente, vou dar um exemplo, gravatas, e entrar um cliente mal-humorado, usa a técnica do raporte, quebra o gelo, ok? Tenta cumprimentá-lo. Se não der certo, mas olha aqui, nunca dê a mão ao cliente. Os clientes não gostam disso. Os clientes não gostam. Não é cumprimentá-lo com a mão. Diz simplesmente bom dia, ok? Ou muito boa tarde. Olha, senhor, gostei muito da sua gravata. Gostei mesmo muito. O senhor tem boas escolhas, ou melhor, o senhor tem adotado boas medidas para comprar gravata. O senhor tem técnica de escolhas de gravata. Eu realmente amei. É muito bonita, quase idêntica com a do meu marido, quase idêntica com a do meu irmão, ok? Olha, este tipo de gravata tem sido a gravata mais solicitada. E dizer-lhe que nós temos alguns tipos novos que estão a superar este, temos alguns tipos novos que são iguais a este, mas com um formato diferente e vamos esperar a reação dele. Há clientes agressivos que acabam se abrindo conosco, mas quando você cria uma conversa que é mais para o benefício dele. Veja aqui que eu disse, gostei muito da sua gravata. Esta gravata são as últimas ou os últimos modelos que estão a sair no mercado. Ela fica muito bem. E nós temos aqui alguns tipos, ok? Temos aqui alguns tipos melhores do que essa. Melhores? Não vai estragar toda a conversa. Você pode dizer que nós temos aqui alguns tipos que são iguais, mas com um formato diferente, tá? Então você vai conseguir vender o seu produto. Quebra o gelo é importante, ok? Prontos. Só para reforçar, os clientes compram as características e os benefícios do teu produto. Os clientes não compram produto. Não perca o seu tempo a falar sobre o produto no cliente. Não. Perca o seu tempo a falar sobre os benefícios e as características desse produto. O que é que eu quero dizer com isso? Não perca o teu tempo a falar no cliente que esse é um livro de treinamento e desenvolvimento pessoal. Não, o cliente já sabe disso. Por isso é que ele parou para ver o produto. Não perca o teu tempo a dizer que este é pijama, dá para usar, esse é um pijama e dá para usar de noite. Não. Tenta algo novo. Tenta explicar a importância desse livro. Tenta explicar a importância desse computador. A rapidez que ele tem, ok? As qualidades dele, os benefícios desse computador, as características desse computador para poder vender esse produto. É a melhor forma de vender o produto. Os clientes não compram o produto. Os clientes compram as características e os benefícios. Porque eles estão preocupados em tentar resolver os seus problemas. E a melhor forma de resolver os seus problemas é comprando um produto que traga solução para esses problemas. Portanto, uma característica é uma parte do produto ou serviço, ou o que o produto ou serviço é, na verdade. Vou dar um exemplo. Quando vamos para comprar o leite, por que você escolhe o leite nido? Primeiro, pelas características. Primeiro, o formato da lata. Você gosta de leite com aquele formato. Depois, o roteiro ou o rótulo, né? Ou as informações que nós encontramos na lata é que nos chamam a atenção.
Porque se tiver loja, você não vai comprar. Mas se tiver escrito Nido, você vai comprar. Por quê? Por que você vai comprar Nido? Aí vem a questão também dos benefícios, não só as características. Porque as características vão me permitir comprar, analisar se eu vou querer de tamanho grande, tamanho pequeno, tamanho médio. O que é que eu quero, afinal de contas? Eu vou ter que olhar nas características. Mas quando falamos de benefícios, veja lá, um benefício é uma vantagem da utilização da característica, ou o que o produto irá fazer para o cliente. Não, leite nido tem mais cálcio. Leite nido tem mais proteína. Leite nido tem um sabor agradável. Enquanto que o leite Cobel tem isso, o leite Loia tem aquilo. Ou podemos também dizer que o leite Loia tem mais proteína que o leite nido. Então, esse é o elemento que vai nos permitir, caríssimos, fazer esta comparação. Este é o elemento que vai nos permitir comprar o produto. Porque para comprar o produto nós precisamos olhar para as características e os benefícios. Então, o que é que os clientes vejam? Como vendedora, os elementos mais importantes que você tem que se preocupar são as características e os benefícios do teu produto. Conheça esses elementos. Trabalhe nesses elementos. Esteja pronto para qualquer objeção, porque os clientes são daqueles, quando olham no teu produto, já se usou muito, está um pouco lento, está a falta de programa, só é Core i5, eu queria Core i7, as teclas não são luminosas quando clicamos, só tem um mouse. Então eles começam a buscar objeções para não comprar o teu produto. Mas como você já estudaste o teu produto, você conhece tão bem o teu produto, você conhece os benefícios do teu produto, você conhece as características do teu produto, você vai conseguir dizer, não, mano, olha, o computador já é usado. Mas se você olhar para o computador, não tem risco nenhum, mano. Ele está ótimo para uma boa utilização. Olha o computador como ele está. Parece ainda novo. Só usei ainda 3 meses. Olha para este computador. É Core i5, mas o disco duro dele e a capacidade do seu processador são de alto níveis. Ele tem um disco duro SSD, que torna o computador muito mais rápido do que um computador que tivesse provavelmente a capacidade de Core i7, mas um disco duro normal, aqueles antigos. Os SSD tornam computadores mais rápidos. Tem um processador de última geração. Este é um computador que saiu no ano passado. Então o que é que o senhor quer? Quer um computador de 2000, do ano de 2000, ou do ano de 2020, com a capacidade de Core i7, com um processador antigo, para se adaptar aos programas atuais? É isso que o senhor quer? Então, mostra para essa pessoa as características e os benefícios do seu produto. Seja um vendedor fantástico. Portanto, para vender um produto, ou no momento em que você oferece o seu produto ao seu cliente, tem 2 percepções que vêm na mente do cliente. Sabias? Sabias que quando você tenta vender um produto no cliente, o cliente pensa 2 coisas. São 2 coisas, 2. Primeira coisa, ele tem uma percepção sobre o preço. Percepção sobre o preço, o formador está a falar sobre uma percepção racional. Ele tem uma percepção sobre o preço. Uma percepção racional. Depois, ele tem uma percepção sobre o valor. Esta é uma percepção emocional. Qual é a diferença que existe entre a percepção racional e a percepção emocional? É que na percepção racional, que é a percepção do preço, o cliente só enxerga o preço. Ele não está a ver valor no teu produto. Ele só está a ver que está tão caro. Mas quando um cliente olha para o teu produto e ele nota ou enxerga valor, estamos a falar da percepção de valor, percepção emocional, ele fica emocionado, a vontade dele é querer comprar. Há clientes até que nem perguntam preço. Há tempos eu ajudei a vender uma viatura e o cliente mal chegou, já nem queria saber de ligar o carro. Ele, quando olhou o carro, ele disse, eu vou pagar. Por quê? Porque ele já não estava a enxergar o preço. Ele só estava a enxergar o quê? O valor desse produto. Então, quando um cliente não enxerga o valor do produto e só enxerga o preço, você tem que fazer
o possível e o impossível para ele enxergar o valor. Fazendo o quê? Trabalhando nos benefícios, nas características. Vai falando sobre as características do teu produto e vai falando sobre os benefícios do teu produto. Luta, mas luta mesmo nesse ponto. Fala, fala, fala. Fala do que o teu produto pode fazer para a vida dele. Fala do que o teu produto pode resolver para os problemas dele. E você logo vai notar que aquela percepção racional sobre o preço, ela vai fechar. E a única percepção que vai surgir na sua mente é a percepção emocional. É por esta razão que os nossos conterrâneos, nossos irmãos, quando estão a vender um calçado, eles, ao vender um calçado, eles só precisam fazer marketing. 1000 kwanza, 1000 kwanza, 1000 kwanza. Compra, compra, compra. Quando você passa e você olha para o calçado, você diz, ei, gostei. Você basta parar para a bancada dele, ele agora vai usando as técnicas de venda. Mano, pega, experimentar é de graça. Quando ele fala que experimentar é de graça, ele já está usando técnicas de venda. Tentando trabalhar em questões emocionais. E quando você experimentar o calçado, ele vai dizer o seguinte, ih, chapada na banda. Mano, não tira mais. Aí, ele está trabalhando na questão emocional. Esse calçado não tira mais. Vai mesmo com ele, mesmo já assim em casa, não sei, no serviço, vai no serviço. Ficou muito bem, mano. E os amigos que estão ao lado vão passando também dizendo a mesma coisa, mano. Esse calçado te ficou mesmo bem. Com qualquer calça vai cair. Se no princípio você estava a enxergar o preço, você deixa de enxergar o preço e agora começa a enxergar o quê? Valor. Então, para fazer o cliente enxergar o valor ao nível de preços, é importante trabalhar nos aspectos emocionais da compra, apresentar as vantagens, os benefícios, as características desse produto, fazer o valor percebido ser maior do que o preço a ser cobrado. Você precisa fazer com que o cliente não olhe para o preço e que ele veja que esse é um preço normal, camarada, e que o valor que você vai pagar é um valor praticamente que não condiz com o produto que você está a levar. Poderias ter pago mais. Portanto, eu vou deixar também alguns vídeos no grupo a mostrar alguns aspectos ligados à questão de técnicas para fazer com que o cliente enxerga valores em vez de preço. Portanto, trabalhe e apresenta sempre todos os benefícios aos teus clientes. Sempre que um cliente entrar na sua loja, nunca utilize a palavra não. Não, 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 não. Nunca utilize a palavra não. Ok? Existem pessoas que quando estão a vender um produto, o cliente pegou no produto, o cliente está olhando o produto, eles depois dizem o seguinte, o senhor vai levar esse produto? Você está já tipo, você está a apresentar aí questões de negação que levam o cliente a dizer não, 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 vou deixar. Não, faça como os nossos conterrâneos, nossos amigos, nas lojas, as nossas mamães nas ruas. Quando você pergunta tomate, ela já pega o saco para meter o tomate. Essa é a técnica. Isso faz com que o cliente não vai mais comprar num outro lugar. O cliente, se for comprar num outro lugar, é porque ele enxergou mais valor em relação, perdão, mais preço em relação ao valor do teu produto. Quer dizer, ele não valorizou tanto o teu produto em função do preço que você definiste. Então, quando um cliente está a olhar um produto, você pega o saco para colocar o produto. Não pergunta ao cliente se ele vai comprar. Quando o cliente está a olhar muito num produto, você tira o produto, dá ao cliente, diz, vai experimentar, por favor, experimente esse produto, por favor, vai lhe ficar muito bem. Experimentar é de graça. Agora, quando o cliente está olhando o teu produto, você também está olhando o cliente, e depois diz, mano, estás a olhar muito, vais levar. O senhor vai comprar esse produto? O senhor não vai levar esse produto? Vê sua palavra não aparecer aí. As negações aparecer aí. O que é que você está... Você está, ao mesmo tempo, você está a chotar o cliente, camarada. Então, usa técnicas. Usa palavras que permitam que o cliente, em vez de voltar atrás, apenas dê um passo em frente, que é levar o seu produto. Não use a palavra não. Em vendas não existe a palavra não. Os grandes vendedores não usam a palavra não. Os grandes vendedores
fazem um trabalho de excelência. Quando um cliente entra para a sua loja, o cliente não pode sair sem esse produto. O cliente tem que levar sempre algum produto. Na minha opinião, a melhor técnica de vendas ainda é o relacionamento. É estar a se comunicar constantemente com os clientes. Vamos agora aqui rever uma outra questão que eu quero aproveitar a tocar. Como é que podemos iniciar uma venda? Qual é a melhor forma de iniciar uma apresentação de vendas? Eu diria que a melhor forma é fazendo perguntas. É perguntando o que é que o cliente quer, quando você não sabe o que ele quer. É perguntar ao cliente como é que você pode ajudá-lo. É fazendo perguntas. É perguntar ao cliente qual é o tipo de produto que ele quer. É fazendo perguntas. Mas nem sempre você vai precisar fazer perguntas. Às vezes, só de olhar o teu cliente, você logo vai notar que ele está olhando muito no produto X, você logo vai notar que a preocupação dele é aquele produto. Só que quando um cliente para muito tempo num produto, é porque ele está olhando no preço e está olhando no tipo de produto. Então, o que é que você deve fazer? Você tem que procurar formas de fazer chegar aquele produto até o cliente e apresentar para ele os benefícios. Apresentar os benefícios. O que é que esse produto poderá fazer na vida deste cliente? É isso que você precisa fazer. Portanto, as perguntas permitem que reunamos informações importantes que nos capacitam a ajudar os nossos clientes e, igualmente importante, talvez ainda mais importante, quando colocamos perguntas de uma forma profissional. Estabelecemos os aspectos mais importantes do processo de venda. Estamos a falar que quando as questões estão mais relacionadas às questões emocionais, nós estabelecemos uma ligação e conseguimos atrair mais o cliente para o próprio produto. O maior problema de alguns vendedores é que não ouvem para compreender, mas ouvem para responder. Quando um cliente estiver a falar sobre o teu produto, ouça e tenta compreender quais são as suas principais preocupações. O que é que ele quer de verdade? Não corte o cliente quando ele estiver a falar. Quando o cliente está a falar, deixa ele falar. Só depois de terminar é que você procura a forma de responder nas melhores condições possíveis. Faça perguntas para ouvir e não para falar. Faça perguntas para compreender o problema do cliente, ok? E não para trazer mais problema no cliente. Usa os termos bíblicos. Seja rápido a ouvir e lento a falar. E que as suas falas, ok? E que as suas soluções sirvam para trazer, ou para trabalhar nos aspectos emocionais do cliente e permitir com que o cliente compre este produto. Estamos a terminar praticamente a nossa formação e agora vou ensinar algumas técnicas para vender os produtos de forma muito mais rápida. Primeiro, o cliente fala, o vendedor ouve. Primeiro passo, ouvir o problema do cliente. Ouça o problema do cliente. Não corte o cliente. Um exemplo muito simples. Quando a gente vai para o hospital, o médico pergunta o que é que a gente tem. Sabe o que é que o médico faz? O médico fica atento a ouvir os nossos problemas. E é naquele momento em que o paciente aproveita a falar se sentiu dor de cabeça, se sentiu febre, ok, se sentiu dor nas costas, ou melhor, dor nas articulações. É naquele momento que o cliente aproveita a falar tudo. Quando o médico corta o cliente, o que acontece? O cliente esquece alguns dos seus problemas, porque ele passa a ouvir o médico. E o médico depois já quer dar praticamente a receita ou quer mandar o indivíduo para ir fazer algumas análises. Não é assim que se faz. Um vendedor é um consultor. Então, quando o cliente fala, o vendedor cala. O vendedor ouve o problema do cliente. Enquanto o vendedor estiver a ouvir o problema do cliente, ele está pensando uma solução para aquele problema. E quando o cliente terminar de falar, aí você fala, apresentando soluções
mostrando os produtos que poderão resolver o seu problema nas melhores condições possíveis. Aí já não haverá rejeição do cliente dizer, não, eu queria ir um com aquilo e aquilo. Não, porque você já conhece o que ele quer. Logo no princípio ele já falou sobre tudo. Se antes de apresentar o produto, achares que deves fazer uma ou duas questões, também podes. Provavelmente ele não falou tudo do produto. Então você pode fazer duas questões e depois apresentar o produto de acordo com aquilo que é a percepção do cliente. Então, a segunda técnica que nós ensinamos é o raporte, a quebra o gelo. Sempre que se deparar com um cliente mal-humorado, sempre que se deparar com uma pessoa mal-humorada, sempre que se deparar com alguém que não quer falar contigo, camarada, usa o raporte, ok? Usa uma fórmula de tentar quebrar o gelo. Falar com essa pessoa de forma simples, ok? E tenho a certeza que você vai conseguir atrair a atenção dessa pessoa. A ideia do raporte não é ainda para alcançar ou fechar a venda. A ideia do raporte é para atrair a atenção da pessoa primeiro. Só depois de atrair a atenção da pessoa é que você vai poder vender. Esse é o raporte. A terceira técnica é o downselling. Downselling. Nós vamos disponibilizar o material e vocês vão ver logo no final do material, temos a técnica downselling. A técnica downselling permite que, quando o cliente entra para a sua loja, a ideia dele provavelmente é comprar um produto maior. Ele foi para comprar um televisor de 52 polegadas. Mas infelizmente o dinheiro que ele tinha era somente para 32 polegadas ou para 42 polegadas. Então, fala sobre o seu produto de 42 polegadas e faça com que o cliente compre este produto menor em vez do produto maior. Porque se ele for embora, até juntar o dinheiro ele vai gastar. Então, tenta lhe fazer perceber que é uma mais-valia comprar esse do que ir sem comprar este. Ok? Então, você tem que trabalhar na técnica do downselling. Não deixe o cliente sair da sua loja sem comprar um produto. Mas trabalhe nos aspectos normais para que ele compre um produto menor. Ok? E existem essas questões. O cliente veio para comprar um bolo, vamos lá supor, de 50 centímetros, mas o dinheiro do cliente não chega, convença que a qualidade do bolo de 30 centímetros é a mesma que a qualidade do bolo de 50 centímetros. O que muda aqui é só o tamanho. E assim vai fazer com que o cliente compre o bolo de 30 centímetros em vez do bolo de 50 centímetros. A outra técnica que nós temos é a cross-selling. A técnica cross-selling permite que o vendedor, enquanto vendedor, quando estiver a vender o produto, ele, até certo ponto, ele pode não somente vender o que ele desejava vender. Vou dar um exemplo. O cliente veio comprar um hambúrguer. Ao vender um hambúrguer, faça com que o cliente leve também um copo de sumo natural, uma gasosa. Você tem essa capacidade. O cliente veio comprar bolo. Apresenta os outros produtos. Apresenta as bolas de berlins que você vende. Apresenta alguns ressós que você vende. E diz a ele, se comprar esses ressós, vais levar mais alguns enroladinhos. Você vai fazer com que o cliente, em vez de comprar só um produto, acaba comprando 2 produtos. Essa é a ideia. É o cliente comprar não um, mas sim 2 produtos. Essa é a técnica que chamamos a técnica cross-selling, onde nós acrescentamos mais alguma coisa. Estás a vender um telemóvel? Se tiveres a andar com um carregador original, além do próprio carregador do telemóvel, faça com que ele compre também esse carregador original. Faça. Essa é a técnica cross-selling. A última técnica que eu vou ensinar para hoje é a técnica upselling. A técnica upselling permite que ele foi comprar o hambúrguer e a gasosa, agora você tenta convencê-lo de levar o jogo todo. O que é o jogo todo? O pacotezinho de batatas fritas e um mini cachorro para reforçar no hambúrguer. Ele veio comprar um frasco de perfume, faça com que ele leve o jogo todo, o kit completo. Se é um produto da marca Flávio, então que leve todos os produtos da marca Flávio.
Essa é a técnica upselling, em que a gente faz com que o cliente leva o conjunto todo. Então o cliente entrou para a tua loja, vais deixar o cliente sair sem comprar nada? Não, nananina não. O cliente tem que comprar alguma coisa, mas isso só vai acontecer quando você usar as técnicas que estamos a aprender. E quando ele comprar alguma coisa, vai deixar o cliente sair só com aquela alguma coisa? Não, nananina não. Usa a técnica cross-selling, ok? E quando ele comprar dois produtos, olha para esse produto e diz, não, 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 não. Se levares esse creme e este perfume e deixares o sabonete, é a mesma coisa que nada. Porque quando você coloca esse creme, antes de colocar esse creme, tens que tomar um banho com este sabonete. Logo você vai notar que é um jogo. Tens que comprar o sabonete, tens que comprar o creme e tens que comprar o perfume. É o jogo completo. Então, caríssimos, esta é a nossa formação de vendas, o nosso segundo módulo. Daqui em diante eu desejo para todos boas vendas, ok? Estarei ligado ao grupo. Qualquer dúvida, qualquer situação, vocês devem colocar lá no grupo e estaremos juntos no terceiro módulo, que é o módulo de atendimento ao cliente. Meu muito obrigado pela vossa apreciação e desejo a todos vocês um bom dia.